todos nós nessa hora possamos elevar o nosso pensamento até nosso Mestre Jesus, confiando a Ele as nossas dúvidas, as nossas enfermidades, as nossas qualidades também, porque o Mestre Jesus, Ele orbita pela nossa terra, reconhecendo todos os nossos valores, reconhecendo as nossas necessidades, e cada um de nós, com a nossa fé, que possa fazer essa conexão através da oração, pedindo, rogando a Ele aquilo que necessitamos. Mestre Jesus, que a Tua luz possa nos envolver, renovando as nossas energias, acalmando as nossas inquietudes, iluminando o nosso caminho, para que todos nós possamos alcançar a Vós, e que a Sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Nós escolhemos um tema muito importante, principalmente nessa época do Carnaval. Essa época do Carnaval é preciso muita vigilância nossa. E a doutrina espírita que explica essa questão da vigilância na prece e na oração. É a única arma, o único instrumento que nós temos de ligação com o plano espiritual superior, e antes do plano espiritual superior, Deus. Esse é o homem mais importante que passou pela Terra. Ele orava. Os espíritos dizem que ele parava em certos instantes, ficava em oração, em prece, porque é importante para nós a prece. Tanto que Allan Kardec colocou no último capítulo aqui a importância da prece e alguns exemplos de prece que nós podemos fazer. Então é muito importante isso. E então vamos prosseguir aqui. Nós queremos então o que é a prece. A prece quer dizer pedido, súplica, voto, desejo. Isso tudo que nós queremos é quando a criatura abre o coração para Deus, que é o Pai. Nós pedimos muitas coisas, até chegar na nossa idade de adulto, nós pedimos muitas coisas para os pais. E até hoje nós pedimos coisas para os pais. Aqueles que estão na terra e aqueles que já passaram para o plano espiritual, né? Nós pedimos: ajuda, Pai, eu estou nessa situação difícil, né? O Gandhi, o Mahatma Gandhi, Mahatma é o termo que é utilizado na Índia, que quer dizer grande alma. Então as pessoas que têm uma sabedoria superior, as pessoas que são respeitadas, são chamadas de Mahatma. É o termo que eles usam. Então, Mahatma Gandhi, que é o mais importante que tem outros importantes, né? Mas Mahatma ganhou a história do mundo pela sua humildade, pela sua sabedoria. Então ele diz que a prece é comunicação com o divino em nós. É uma conversa que nós temos com o nosso Pai Celestial. Muito importante. Aí, aqui no Evangelho, que o André leu aqui para nós, está dizendo, é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Qual que é o ser que dirige, que nós pedimos? Naquela hora mesmo do aperto, naquela hora da situação difícil. E geralmente é nessas horas que nós pedimos. Há um ser superior que nos orienta. Deus não desce de lá e nos ajuda aqui, não. Ele tem os prepostos dele que ele envia para nos ajudar. Aqueles que nos são simpáticos, os nossos familiares que estão do lado espiritual, eles vêm para nos ajudar. A quem recebe a prece? Nós enviamos um pedido, nós enviamos um pensamento.
uma vibração. A quem é dirigida? Dirigida a Deus. Espíritos servidores da vontade de Deus nos ajudam. E é dirigida aos bons espíritos. São reportadas a Deus. Quando alguém ora, os outros seres que não a Deus, há outros seres que não a Deus, falam recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Se nós recebemos aquilo que nós pedimos na prece, passou primeiro pela vontade de Deus. Passou primeiro pela vontade de Deus, que envia, através dos seus intercessores, envia para nós o socorro que precisamos. É importantíssimo. Quem não ora fica em situação tão difícil, porque a quem recorrer? Porque ao gerente de banco, a alguém rico, alguém importante, a um médico, alguém, mas a situação é difícil, a doença está incurável, o dinheiro não apareceu, aquilo que nós queremos, nós não encontramos solução. Então a prece é um dever do cristão, principalmente o cristão. Por quê? Porque é Jesus que implantou a prece. Ainda falou como que nós devemos orar. Nos ensinando a prece do Pai Nosso, que é dever de todo cristão saber a prece do Pai Nosso. Depois, atos fundamentais. A prece nos induz a atos de quê? Pedido, né? Pedido. Se a gente fizer uma pergunta aqui, você ora só quando precisa pedir alguma coisa? Não. Quando está tudo bom, o saldo na conta está legal, a alimentação está legal, a saúde está legal, tudo está bem, nós precisamos agradecer. Porque é concessão de Deus. Não é conquista só nossa, não. É concessão de Deus. Tudo que acontece no universo é a mão de Deus. A gente fala mão porque o Deus é o ser supremo do universo. Né? Ele é impessoal. E aí, louvor. O louvar a Deus, Deus, eu sei que o Senhor é meu Pai, que o Senhor tudo pode. A sua vontade, como Jesus disse, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. É o louvor. E depois vem o pedido. Mas nós acostumamos primeiro deitar e levantar, muitos de nós, né? Pela correria da vida, nós não criamos o hábito de orar, de conversar com Deus. Já pensou um pai que não conversa com o filho não conversa com o pai? Aliás, o filho é que tem que conversar, porque sempre ele é que é o provedor de tudo. No caso, Deus. Então, nós podemos fazer também preces aos outros, o parente que está doente, que está com situação difícil, que está desorganizado. A nós mesmos, Senhor, eu estou doente, eu não estou bem, eu não sei como é que eu faço, me orienta. E pelo sono, pela ideia, pinta na nossa cabeça, na nossa mente, aquilo que nós precisamos. Aos encarnados, não precisa ser aqueles que já foram, e aos desencarnados. Nós distribuímos uma mensagenzinha aí, dizendo que é a prece aos espíritos. Quem tem a mensagenzinha?
Quem tiver a mensagenzinha e quiser ler para nós, vai ser muito bom. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Que aí todo mundo ouve. O que fala a mensagenzinha? Preces aos espíritos. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados eles se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Muito bem, muito obrigado. Está vendo? É Allan Kardec. Está nas obras de Allan Kardec. Então, aqueles que passam, que têm uma vida difícil aqui, de sofrimento aqui, se passar nessa condição, sem entendimento, sem resignação, sem paz, chega do lado espiritual nessa mesma condição. E aí ele fala, o corpo já foi, como é que eu faço? Eu estou na vida. A prece que nós fazemos, principalmente os parentes, os amigos, que faz para essa pessoa, ela tem um valor extraordinário. Ela fica alegre, contente e começa a resignar. Como é que eu posso, então, sair desta situação? A mesma situação que eu estava na terra, eu estou aqui. Eu sabia que, eu pensava, né, que morreu, acabou, mas a vida continuou. Os mesmos problemas que eu enfrentava estão aqui na minha cabeça. Então a prece é um alívio. É como se você desse um copo de água geladinho nesse calor que faz aqui no nosso país. É um alívio, é uma satisfação, é forças e energias que eles recebem. Os encarnados também, as pessoas que nós conhecemos, os nossos pais, os nossos filhos, todos eles são beneficiados através da nossa prece. Por isso é que, ao deitar, a gente tem que fazer a nossa prece. A gente conhece pessoas que dizem assim, não, mas eu deito com tanto sono, que eu já deito na cama, quando a cabeça bate no travesseiro, eu já estou dormindo. A prece ficou, porque não tem hábito de orar. Então, se quiser, senta na cama, faz a prece sentado, não é deitado. Porque a gente conversa com a maior autoridade do universo de pé. Mas de pé não, pelo menos sentado, desperto. Né? Porque na correria que nós vivemos, a gente bate na cama, já foi. Né? Quando a gente vê, está acordando de madrugada. Então, é importante isso aí. E considerar que a gente tem que agradecer. Pelo ar que a gente respira, a gente tem que agradecer. Sempre tem motivo de agradecimento. É muito importante isso. Em Tesouro dos Espíritas, Herculano Pires, um estudioso da doutrina espírita, um cientista na vida particular dele, está dizendo assim, quem é que quer ler para nós aqui? Quem é que quer ler para nós? Vocês querem ler? Então, pode vir. Até é bom para todo mundo te ver. Em Tesouro dos Espíritas, Herculano Pires nos diz, a prece é a mais poderosa arma de que o espírita dispõe, como ensinou Kardec, como proclamou Leon Denis. A prece verdadeira, brotada do íntimo, como a fonte límpida brota das entranhas da terra, é de um poder não calculado pelo homem. O espírita deve utilizar-se constantemente da prece. Ela lhe acalmará o coração inquieto e aclarará os caminhos do mundo. Muito bem, obrigado. Está ensinando como a gente deve orar.
está ensinando aqui os benefícios que a prece faz para nós. Acalma o coração inquieto. Tem alguém aqui que fica inquieto de vez em quando? Aclarará os caminhos. Surgem as ideias para resolver um problema, para solucionar alguma coisa. Então, a gente precisa ter esse contato que é tão importante, né? Nele estão mergulhados todos os seres, encarnados e desencarnados, no plano espiritual. É o fluido que Allan Kardec fala que é o fluido cósmico universal. Nós não vemos ele, mas nós estamos todos mergulhados nele. Este fluido recebe da vontade uma impulsão. Então, essa prece é um pedido a Deus. Nós temos a vontade dentro de nós, e isso aí tem que ter sinceridade, vontade dentro de nós, de que algo aconteça, até acalmar a nossa mente, o nosso coração, algo que nós desejamos. Então, esse é um impulso. E esse impulso, está dizendo aqui, ele é o veículo do pensamento. Não tem condição da gente fazer prece sem estar aliado ao pensamento, que é o cérebro, e ao sentimento, que é o coração, que são as duas coisas que nós utilizamos. Eu morava numa cidade pequena e tinha uma padaria. Tinha uma padaria que era de uma família que era da Turquia. Eles eram turcos. Então a mulher chamava Maria Dibe da Silva. Ela casou com um brasileiro. E aí todo mundo na cidade chamava ela de Dibe. É a padaria da Dibe. Mas, numa certa família, não explicaram as coisas direito para a criança, menininho de 7, 8 anos, e ele começou a aprender o Pai Nosso. Então ele falava assim, o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, aliás, o pão nosso lá da Dibe, nos dai hoje. Aí a mãe depois foi explicar a situação para ele. Esse é um simples exemplo de não aliar o pensamento. A primeira coisa que o menino pensava, que pão na cidade era lá da Dona Dibe. Então ela começou a falar assim, né? Eu ouvi essa criança falando umas vezes, eu achei muito engraçado isso. Então, essa é a coisa. O nosso pensamento, o nosso pedido, o nosso desejo, ele vai através desse fluido cósmico universal, como o ar é o som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, quer dizer, está aqui, nesse ar, ao passo que as do fluido cósmico universal se estendem ao infinito. Então, se nós quisermos fazer uma prece aqui para Deus, para os espíritos benfeitores, nós sabemos aqui que todos nós temos o nosso anjo de guarda, ou guia protetor. Se a gente quiser fazer uma prece para alguém que está lá nos Estados Unidos, lá na Flórida, nós podemos fazer essa prece. E o maravilhoso é que essa pessoa lá recebe, em forma de bem-estar, em forma de pensamento positivo, em forma do bem. Então, é ótimo. Um pai consciente, uma mãe consciente, ora pelos seus filhos. Porque ela sabe, eles sabem, o que passa cada um dos filhos. Então ele pede a Deus. E muitas vezes a harmonia da casa, a harmonia da família, é o pensamento bom, o pensamento e o pedido bom. Então aqui nós queremos falar o seguinte, a prece tem que ser aliada ao pensamento e ao sentimento. Porque senão, não tem isso aqui, ó, essa propagação, essas vibrações no ar.
É a força do nosso pensamento, a força de nosso sentimento é que faz o valor da prece que nós fazemos. Energia da corrente, da frequência. Então, essa energia, quando nós aliamos os dois, sentimento e pensamento, a energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Tá? É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. Por isso é que nós beneficiamos alguém lá no outro país, lá na outra cidade, na outra casa, na outra rua, nós beneficiamos pelo nosso pensamento. Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra, porque às vezes as pessoas dirigem o pensamento, isso é independente de religião. Então, o cidadão é devoto de Nossa Senhora Aparecida. Ele dirige o pensamento a Nossa Senhora Aparecida que ele tem fé. As pessoas têm fé, quer dizer, junta tudo, né? Ele pede a Nossa Senhora Aparecida, mas quem vai atender os pedidos, primeiro, é o Pai Maior. Segundo, os espíritos que o Pai Maior manda para resolver as situações. No Carnaval, o espírito de Manuel Filomeno de Miranda conta no livrinho Obsessão e Desobsessão. Conta várias histórias sobre o Carnaval, o pensamento do Carnaval. E lá conta a história de uma velhinha, já dos seus 80, quase 90 anos, que levou para a cidade uma neta, mas essa neta era assim, meia extrovertida, né? Ela nunca tinha ido a um baile de carnaval. Ela chegou perto do carnaval e falou para a avó: vó, dessa vez eu vou no baile de carnaval. As minhas amigas vão levar. E a avó teve aquela intuição assim de que não era coisa boa. Ela falou o nome do clube e tal, não era coisa boa. Então, ela aconselhou a neta que não fosse para o baile. Faz assim: não, minha filha, lá tem tanta coisa. Você vê, ouvi aí nos outros carnavais que tem, as pessoas, umas moças saem grávidas, outras saem estupradas, outra começa a usar droga e uma série de coisas. Tem as agressões, sai tiro. Não faz isso não vai. E a moça falou: não, vó, eu nunca fui, eu quero ir e tal. Teimou, e chegou no bendito dia, à noite, ela se arrumou, com uma fantasia lá qualquer, e saiu. E a avózinha ficou preocupada. Imagina se ela dormiu essa noite. Não dormiu. Mas ela tinha Nossa Senhora, um nichozinho de Nossa Senhora Aparecida, e ela tinha fé, aquela fé verdadeira com Nossa Senhora Aparecida. E ela foi orar. Acendeu a velhinha lá, na tradição dela, e fez a prece. Aquela prece sentida. E o Manuel Filomeno conta, através da psicografia do Divaldo Franco, nesse livro, que quando ela fez a prece, chegou aos mentores espirituais a prece dela, igualzinho daquele jeito que nós explicamos aqui. E falou: mas é a prece da Dona Ana. Mas a Dona Ana é uma pessoa muito boa, bondosa, todo mundo que bate na porta dela, ela ajuda. Ela tem um coração muito bom. É uma pessoa boa, ela está pedindo em benefício da neta. A neta é meia
desparoladazinha, né? E aí foi destinado 2 espíritos mentores para seguir a neta a pedido da avó. Aí foram seguindo, e eles, os espíritos detectaram que tinha 4 rapazes que depois que ela entrou na praça, os 4 rapazes bateram o olho nela. E queriam fazer tudo, e chegou perto e começou, e aí eles começaram a atuar nos 4 rapazes, pela força da vovó. Atuar nos 4 rapazes. Um ficou meio tonto, outro ficou mais ou menos e tal, e eles insistindo, saindo. Final. Eles sumiram, eles não conseguiram ver aquela moça, de jeito nenhum. Mas a intenção era aproximar, entrar no baile e carregar ela para um lugar que eles sabiam lá. A avó, talvez a avó ia ver a neta no outro dia morta. Então foi a força da avó que fez esse trabalho tão importante. Então, dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer, pode ser um santo, mas se tem consciência e se tem sentimento e tem fé, a coisa acontece. Então, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, com o ar, como o ar transmite o som. Então, muito importante a prece na nossa vida. Aí Allan Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Influi sim, tanto para o bem como para o mal. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Pergunta: quem que você pensa que depois da 1h da manhã, 2h da manhã, que todo mundo num determinado baile bebeu, fumou qualquer coisa, está cansado, está alterado, está totalmente agitado por causa daquele acontecimento? O que você acha que acontece? Espírito das mesmas condições que eles estão ali. Beberrões, viciados em qualquer coisa, se aproximam das pessoas, ao ponto de que uma vez o Chico Xavier, passando perto de um baile de carnaval, ele falou: se você fosse médium, você ia ver o grupo de espíritas. Se tem 500 pessoas no baile, tem 1.500 espíritos lá, querendo beber, querendo extravasar os seus prazeres, querendo fumar alguma coisa, porque através do que a pessoa pega, que a pessoa gosta, a pessoa está usando, é que eles também se aurem daquilo que eles estão precisando. Eles estão precisando da coca, da maconha, eles estão precisando da bebida, da cerveja, do gin, do uísque. O hálito deles é alimento para esses espíritos. Os espíritos que saíram da Terra e muitas vezes desencarnaram, morreram por isso, pela maconha, pela overdose, pela cirrose e tantos outros vícios que nós sabemos quais que são. Então, é muito importante. Olha o que os espíritos responderam para Allan Kardec. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Mas tem as coisas boas também. Eles nos dirigem, então,
os bons também nos ajudam. Quando o nosso pensamento é elevado, quando a nossa vibração é elevada. Vibração baixa é de vício, é de coisa que não é boa, é de ódio. Vibração elevada é das coisas boas, da boa intenção, do bom sentimento do coração, consciente de que, pedindo no lugar certo, eles vão receber. Em dias gloriosos, muitas vezes, aí falando para nós, né? Muitas vezes enfrentarás campos psíquicos minados por cargas viciadas e perigosas, imantadas por seres espirituais perversos e doentios, que se utilizam de outras pessoas para te alcançar e prejudicar. Por que fulano fez aquilo? Parece que não era ele. Ele é que ficou meio doido. Ele não é assim. Somente poderás conduzir-te nessas batalhas com os recursos morais que provêm das tuas energias psíquicas. O hábito da prece todo dia, cedo para enfrentar o dia e à noite para enfrentar o sono, porque o espírito sai para outros lugares, né? E muitas vezes os pesadelos são os espíritos inimigos nossos, os perversos. Se nós tivermos a prece, nós temos o melhor sono que tem. Então, se nós acostumarmos a fazer isso, o que acontece? Nós adquirimos recursos morais para afastar desses inimigos espirituais que nós temos. Como não temem outros recursos, será através de tuas vigorosas emissões vibratórias que eles escapará. Às vezes a coisa está atormentada. Aí eles ensinam o seguinte: a situação está difícil, a briga está lá, dá uma saidinha. Entra para o quarto, entra para o banheiro, entra para um lugar reservado e faz uma prece. Faz uma experiência. Logo, logo, alguma coisa acontece que aquilo ali é dissolvido. Às vezes tem pessoas que até falam assim, mas gente, como que foi acontecer isso? Vocês já passaram por isso? Como que foi acontecer isso? Então a nossa prece tem valor em qualquer lugar. A resposta da prece sempre tem resposta. Sempre tem resposta quando nós temos o hábito da prece e temos condições de utilizar esse recurso. Mas não é passar o resto do ano sem fazer prece e quando a coisa aperta a gente fazer prece. Né? As pessoas costumam dizer assim, agora na hora da nossa morte que você vai orar, você vai fazer prece. Precisa ser um hábito. Mas hábitos nós temos muitos, né? Nós temos muitos. Você acorda cedo, vai escovar os dentes, vai fazer a sua higiene matinal. Você não sai direto para o serviço. Né? Nós temos hábito. Nós temos o hábito de dar aquela certa hora de almoçar. Por quê? Porque nós habituamos tanto que o nosso estômago reclama. Na vida nós temos muitos hábitos, dos bons e dos ruins, né? O outro falou assim para mim, não, mas o meu hábito é tomar uma dose de caninha assim, todo dia antes do almoço. É hábito. Não é bom para a saúde, não é bom para o corpo, não é bom para o espírito, mas... Não é? É um hábito. A prece também é um hábito. Se você acostumar todo dia fazer sua prece, e a prece é do jeito que nós quisermos. É uma conversa com o Pai. Como é que eu posso falar para você que você tem que conversar com seu Pai desse e daquele jeito? E o Pai Maior entende muito mais aquilo que nós falamos com Ele. Então, o homem se acha então na posição de alguém que solicita bons conselhos e os põe em prática. Na hora de resolver um problema
Você falou, surgiu uma ideia aqui na minha cabeça. É um espírito amigo, é um parente, que pela nossa prece vem em nosso socorro. E aí a gente fala assim, nossa, agora eu tive uma ideia. Nossa, mas que ideia, como é que eu não pensei nisso? Os benfeitores espirituais, é o anjo da guarda, né, que nós falamos. Mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Às vezes a gente não segue, né? A gente pede na prece e na hora vem a ideia na cabeça. Não, isso é bobagem, está vindo na minha cabeça agora. Né? Tem que saber distinguir. Então, estímulo do espírito de luz, e quando é o encarnado, a pessoa que pediu, então capta o estímulo. O ato da prece faz a gente captar o estímulo. Às vezes, o nosso parente quer nos ajudar, mas a gente não tem sintonia, né? Eu tô ligado na FM tal, e o espírito está ligado na FM tal, e eu estou com o rádio apagado. Não é mesmo? Então é o estímulo. Onde se encontra o poder da prece? Principal aqui. No pensamento. No pensamento que forma essa energia para a gente ser ajudado. Né? Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Não se ora só na igreja, não se ora só no centro espírita. A nossa casa é o nosso lar, é o lugar que nós descansamos, é o lugar que nós temos temos as lutas aqui fora, mas nós vamos para casa. Às vezes pode até não ter um clima muito bom, mas é um lugar de descanso nosso, onde nós vamos deitar a certa hora e descansar o nosso corpo. Nós vamos fazer a alimentação. É ótimo, não é? Há pessoas que na hora do almoço reúnem todo mundo em redor da mesa e antes que o primeiro põe comida no prato, tem uma prece rápida. Eu conheço, e justamente porque as pessoas têm o hábito de orar. Se tiver o filho e tudo, uma visita ali ou qualquer coisa, fora aqui, aqui, antes do almoço, nós fazemos uma prece. Não é, nos dias de hoje, a prece é arma. É a espada que nós temos para lutar contra as coisas ruins que estão por aí. Né? Os nossos pedidos, as nossas reclamações, quando nós só pedimos, é duro. Então fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, que o slide ficou maiorzinho um pouquinho, mas eles descobriram, os cientistas, está nesse livro aqui, Tadashi Kodomoto, Ninguém Tropeça em Montanha. Então ele chefiou uma pesquisa nos Estados Unidos para ver, por exemplo, qual que é o nosso incômodo diante das coisas e diante da prece. Então ele fez, tem uma porcentagem que nós somos preocupados com coisas que jamais vai acontecer. Aquele negócio, se fulano entrar aqui, se acontecer, eu tô com medo de eu ir nessa viagem e eu bater o carro. Coisas que não vai acontecer. Aqui, é pena que não saiu aqui a coisa, coisas que jamais acontecerá. É lamentando o passado. Quer dizer, lamentando o leite derramado. Então, ele leva isso para a prece. Já aconteceu. Não, muitas vezes, a maioria das vezes, não tem como voltar atrás. Né? Então, nós podemos orar, pedir força a Deus para a gente suportar aquilo. Mas a gente fica tão atordoado com isso. Sobre os problemas de saúde. Sim, a gente tem que pedir pela nossa saúde. Assuntos insignificantes. Se fulano não vier me pagar amanhã, eu estou frito. Assuntos insignificantes.
coisas corriqueiras do dia a dia. Será que eu fechei o portão? Será que eu deixei? Meu Deus, me ajuda. Está pedindo a Deus? Tudo bem, né? E tem uma porcentagem muito pequena, de embasamento real. É coisa que realmente nós estamos precisando. Realmente nós estamos sentindo, realmente está doendo na nossa carne. Então é isso aí. Então, de 50 mil pessoas, 50 mil pensamentos diários, 8% são relevantes. De tudo que nós pensamos, só 8% é que tem um valor. Nós precisamos saber dessa pesquisa, porque nós vamos pedir tudo para Deus. Aí o meu filho saiu, ele foi para a festa. Será que vai acontecer qualquer coisa com ele? Aí começa. Então, é preocupação com coisa que jamais acontecerá. Até às vezes não vai acontecer nada. 2 horas da manhã o menino está chegando. Né? Então, vamos pensar isso. Daquilo que nós pensamos, daquilo que nós preocupamos e que pedimos a Deus, só 8% que é relevante. Mas Ele é o Pai, né? Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo e sabe a hora que deve e que não deve. Preocupação fútil com coisa séria. Terminando, gente. A própria ciência materialista está hoje provando o poder do pensamento e a sua capacidade de transmissão ao infinito. Infinito. Quando alguém está sintonizado bem, com bons hábitos, que está em outra cidade, o parente daqui pensa nele, e ele fala, não, eu vou ligar. Chega lá e fala, eu estava pensando em você. É o pensamento, é a transmissão do pensamento que vai ao infinito. O pensamento empregado na prece leva ainda a carga emotiva dos mais puros e profundos sentimentos. Não adianta orar para ódio, para o mal, para as coisas ruins. Não adianta, porque não condiz com o Criador do universo, que é Deus. 100 pessoas juntas são pensamentos associados, né? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 ligadas por uma mesma aspiração orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam. Por isso é que é importante fazer prece uma vez por semana, no culto, no lar, em casa. Por isso é que é importante. Quem aqui faz o culto cristão no lar? É isto. É os 8% ali, né? É os 8%. Então, é escolher um dia da semana para a família reunida fazer a prece. Para isso aí, ó, para socorro, para assistência do bem na nossa vida. Muito importante. Em face da percepção grandiosa do pensamento, Jesus propôs que não se turbe o vosso coração, porque nele estão as ideias da harmonia do bem, quando permanece em vinculação com o dever do amor. O pensamento necessita de combustível das emoções superiores. Olha aí. Por isso é que geralmente a nossa mente é atordoada. Há pessoas que falam para nós assim, olha, é tão difícil o negócio que eu não estou dando conta nem de orar, nem de rezar. O pensamento necessita de combustível das emoções superiores a fim de estabelecer os vínculos com a mente divina, de onde tudo promana desde os períodos mais remotos. Um filho que não quer falar com o pai. Aqui na nossa casa, no nosso mundo aqui, um filho que não fala com o pai. Quando ele liga ou quando ele vai lá é para pedir, como é que é? O que o pai fala? Ah, mas espera aí.
Você nem me cumprimentar, não recebe as minhas ligações, nem me cumprimenta, agora você está pedindo? Reconhecer o Pai na hora da precisão? É necessário a gente rever os nossos parâmetros, os nossos hábitos aí com relação a Deus, né? Que Jesus abençoe a todos nós, que possamos fazer da prece, principalmente nesses dias em que a terra está tão tumultuada. Você está andando na calçada direitinho, de repente vem um carro, vem um doido lá passando, querendo passar por cima. São coisas que nos pegam de surpresa, mas que se a gente estiver sintonizada com as forças de Deus, de Jesus, temos dificuldade de orar, pega o Evangelho, pega a Bíblia, lê um textinho do Novo Testamento, que lá está falando de coragem, de otimismo na nossa vida. Prece negativa, não é para Deus. Não existe prece negativa, só prece positiva. Então, prezados amigos, nós queremos agradecer a atenção de vocês, que Jesus nos abençoe, que nos dê paz, e que nesse carnaval, se você vai pular, você tem que rezar na hora de deitar, na hora do almoço e de noite. Agora, se não vai para o carnaval, pode ser a prece habitual. Uma leitura de um livro positivo, um livro bom, que você gosta. Pode ser livro espírita, porque fala da espiritualidade, né? Isso faz com que aquilo de ruim que tiver de acontecer seja afastado pelos espíritos amigos, pelos nossos parentes que já foi. Porque os nossos parentes que ficam de lá, eles se preocupam com nós. Ah, morreu, acabou. Foi por pó, enterrou. Não. E eles gostam muito da nossa prece. Por quê? Porque eles ficam alegres quando nós lembramos dele. Essa prece é oferecida para o meu pai, para minha mãe, para minha tia, meu filho. Eles ficam agradecidos por causa da lembrança, deles. Mais uma vez, com a doutrina espírita, nós falamos, porque eles não morreram. Não morreram. Ninguém morre. O próprio Jesus matou a morte, porque quiseram matar ele, mas ele ressurgiu dias depois. Ele voltou e conversou com seus discípulos e com todos. É o maior exemplo que nós temos. Então, que Jesus nos abençoe. Então, meus irmãos, elevemos o nosso pensamento do nosso Mestre Jesus, lembrando agora das nossas enfermidades, das nossas necessidades, confiando nele, que irá nos ouvir, que irá nos receber. Mestre Jesus, que o teu amor possa nos alcançar nesta hora, olhando fundo na nossa intimidade, reconhecendo tudo aquilo que necessitamos e merecemos, que a tua vontade possa trazer até nós os fluidos benéficos que recarregam as nossas energias, que cura a nossa mente, o nosso corpo e a nossa alma. Que a tua luz ilumine o nosso caminho, evitando todo perigo, evitando todo mal, e que a sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre.